Então, estamos aqui novamente. Eu sou a PCDP Luciana Maria Vitória, né? Represento a área de ciências, né? Estamos na 7ª edição do nosso ATPC, que é a formação para professores da área de ciência e natureza, ensino fundamental, anos finais e ensino médio, na data de hoje, 13 de agosto de 2020. Sejam todos bem-vindos. Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso ATPC. E aqui nós fazemos uma linha do tempo para vocês se localizarem, né, nesse período que nós estamos, né, em estudo remoto. Nós trouxemos aqui uma linha do tempo, né, dos ATPCs. Nós iniciamos agora em agosto, né, com um tema proposto, avaliação de aprendizagem processo, contextualizado na área de ciências da natureza. Então, sempre lembrando que tem várias dúvidas, né? A grade de ATPC, ela vem sempre da SEDUC, da nossa Secretaria da Educação, e nessa semana, a organização até 21 de agosto. Então, nós estamos na semana de 3, né, a 7, que vocês tiveram na semana passada 3 ATPCs pela unidade escolar e 4 pela EFAP. E nós agora estamos na semana de 10 a 14 de agosto, que vocês, quem tem a carga jornada integral, claro que depois tem as jornadas abaixo, básica, inicial, reduzida e a classificação da TEI, de quanto a TPC que o professor deve participar. Então, a gente sempre recebe, a cada 15 dias, quinzenalmente, essa grade que vem da secretaria. Por isso que tem semana que nós não temos encontro com vocês. Então, lembrando que nós estamos na semana de 10 a 14 de agosto, e então, nessa semana tem a TPC pela UE, pela DE e pela EFAP. E a semana que vem, apenas pela unidade escolar e pela diretoria de ensino. Então, não teremos pelo centro de mídias. Então, para início de conversa, nós relembramos, né, que em tempos de estudo remoto, exercitamos diariamente uma nova forma de ensinar, aprender, e ambas exigem planejamento. E para que o processo de ensino e de aprendizagem ocorra efetivamente, alguns elementos ou pontos são fundamentais previstos na preparação das aulas presenciais e devem ser consideradas nesse momento, né, em que as atividades são não presenciais. E esses pontos são os mesmos, né, solicitados no roteiro de estudo. Então, já no ATPC anterior, nós repassamos para vocês um documento, né, que foi um documento elaborado pela coordenação pedagógica, e ele traz, né, como se deve elaborar o plano de estudo, né, para os alunos. Esse plano ele tem que conter a identificação, né, nome do professor, componente curricular, turma, ano e série, o número de aulas previstos, o período de realização, e é muito importante consultar as habilidades que está lá no centro de mídias, né, na programação, ele já traz as habilidades, né, do terceiro bimestre, agora que nós estamos frequentando, os objetos, né, de estudo, que são os conteúdos, né, e esse vai ser incorporado aqui no seu plano de aula. Depois é importante que você ressalte como a atividade vai ser trabalhada, né, sabendo que esse aluno ele está à distância, então ele tem que entender como essa atividade vai ser elaborada, né, quais os recursos, e aqui a gente lembra também que nós temos alunos que têm recurso de internet e temos alunos que não têm recursos de internet. Então, aqui você precisa apontar como o aluno que não tem recurso vai realizar essa atividade. Então, geralmente, nós orientamos que coloque que os roteiros serão impressos e entregues na unidade escolar através de um cronograma, né, elaborado pela equipe,
para esses alunos, para que também eles tenham oportunidade de fazer essas atividades. Aí um quinto, né, elemento, o acompanhamento e avaliação da aprendizagem. É muito importante que você ressalte, né, nessa atividade quais os instrumentos de verificação, se ele vai ser avaliado, quanto que vai valer essa avaliação e como serão, né, realizadas as devolutivas. Normalmente os professores ressaltam um canal, né, onde os alunos podem devolver, seja pelo WhatsApp, pelos sites das escolas, né, ou pelo próprio Classroom. Então, de que forma que os alunos podem dar essa devolutiva para os estudantes? Então, tudo isso contempla o plano de estudo dos alunos, né, que vocês vão encaminhar para eles. Só queria completar, Mali, falando com nossos Pois não. professores, que nós temos 3 sites. Tem o Centro de Mídias SP, que você encontra, que nem a Mali comentou, as habilidades do dia, as habilidades essenciais do terceiro bimestre e a programação diária. Temos também o Centro de Mídias no aplicativo do celular, e temos também o Centro de Mídias no canal do YouTube, que as aulas, elas ficam todas gravadas numa playlist, né? Você faz a inscrição e todas as séries, né? E anos, no caso de ciências, né? Os anos na química, física, biologia, a série. Os slides que nós postamos sempre para vocês no nosso grupo ou no site da Diretoria de Ensino, para quem tem o conhecimento de onde nós adquirimos esse material, quando vocês abrem a sede, a Secretaria Digital, na primeira página já tem um comunicado do Centro de Mídias que está assim, clique neste endereço. E lá tem todo o material das aulas já trabalhadas e desenvolvidas no Centro de Mídias. E isso facilita muito, que a Maeli comentou com vocês, na elaboração do seu plano de aula e roteiro de estudo. Pode passar ao Exatamente. próximo. E acho que é importante também ressaltar, isso nós já falamos no TPC anterior, que o professor coloque no seu roteiro, que é semanal, ele inclua as aulas do Centro de Mídias, e que ele converse no seu roteiro com essas aulas do Centro de Mídias. Então, a gente tem também orientado os professores colocar no roteiro o link dessas aulas, para que os alunos possam recorrer novamente. Mas vamos lembrar que tem alunos que não têm recurso de internet. Então, é importante também colocar no roteiro sempre uma referência do que se trata aquela aula, ou fazer um pequeno resumo da aula, porque a gente não pode garantir que todos os alunos tenham internet, que todos os alunos acessem, né, esse centro de mídias ou a TV. Então, é importante no seu roteiro sempre fazer referência, né? Qual é aquela aula e fazer um pequeno resumo, a síntese, né, da aula. Isso facilita bastante também para o aluno e para as famílias que estão dando apoio a esses alunos. Vou passar ao próximo slide, Marli. Então, o que nós propomos hoje? Né? Metodologia de trabalho. Então, numa aula presencial, nós estamos lá com os alunos, né? A gente tem olho no olho, o professor interage com os estudantes, a gente acompanha a atividade no caderno, no livro didático, no caderno do aluno. Agora, quando a gente está, agora nesse período, nas aulas não presenciais, que a mediação e interação ocorre por meio de tecnologias, é importante a gente articular agora que nós vamos começar nesse ATPC trabalhar com vocês, como trabalhar essas metodologias ativas de aprendizagem nesse momento não presencial. Que claro que quando a gente está na sala de aula, a gente tem um feedback muito mais positivo com os alunos. Agora, como que a gente deve agir, né? Nós vamos dar várias sugestões de como fazer esse trabalho agora não presencial e apresentando para vocês algumas metodologias de aprendizagem ativa. Como a Luciana comentou, nós trouxemos aqui esse esquema, que eu acho que ele é muito ilustrativo, né? Apesar de ele ser, assim, um esquema falando de como aprendemos, né? A gente ressalta aqui 2 momentos. Quando nós estamos em aula presencial, nós utilizamos praticamente uma metodologia passiva. Então, como a Luciana comentou,
nós estamos, né, interagindo com o aluno, é possível, né, observar o que ele está fazendo, o que ele está lendo, se ele está atento ou não. O professor, de uma forma ou outra, dirige, né, a ação. Ele vai estar o tempo todo, né, observando os alunos. Então, é possível, nesse momento, um aluno fazer uma leitura, escutar a explicação do professor, ver um vídeo, né, ouvir esse vídeo, trabalhar com esquemas, né, em lousa ou no caderno do aluno. Então, é muito mais, a interação, ela acontece, né, de uma forma bastante próxima. Então, é possível o professor entender o seu aluno, perceber se ele está aprendendo ou não e o que ele precisa fazer para melhorar essa aprendizagem. Agora, nós estamos vivendo um momento de distanciamento, então nós não acompanhamos diretamente esses alunos, né? Muitos deles precisam do apoio das suas famílias, né? Quando nós, se formos observar, principalmente os sextos, sétimos, oitavos anos, né? Então, eles têm maior dificuldade. Então, é preciso que nós elaboremos os roteiros utilizando metodologias ativas, metodologias que permitem o aluno construir o seu conhecimento, né? Então, a partir daí, vai ser, aqui a gente ressalta, né, alguns verbos, né? Perguntar, repetir, relatar, numerar, né? Recordar, debater. Então, são verbos que são possíveis, né, do aluno fazer uma interação à distância. Ao mesmo tempo, nós temos que estar sempre retomando, né, explicando, resumindo, estruturando de novo, né, aquela atividade e permitir uma interação com esses alunos, mesmo que à distância. Então, terminando o segundo bimestre e iniciando agora o terceiro bimestre, foi possível, né, fazer um conselho de classe onde foram discutidos aqueles alunos que são participativos e aqueles alunos que estão mais distantes. Então, nesse momento, é muito importante resgatar essa interação e trazer para eles atividades que atraiam, né, que incentive eles. Às vezes, até reduzir um pouco mais as atividades, né? Reduzir no sentido assim, não trazer tantos exercícios num único roteiro e ficar mais presente, se aproximar mais desses alunos para perceber se realmente eles incorporaram aquelas habilidades que foram propostas no bimestre. Nós trouxemos aqui um esquema que representa bem esse momento que nós vivemos. Então, antes da aula, o professor, né, ele vai preparar o seu conteúdo, elabora os seus roteiros de estudo, compartilha com os alunos, né, e logo depois ele avalia as respostas e planeja a atividade. Então, de acordo com a devolutiva que o aluno traz para ele, ele vai planejar o seu roteiro de estudo. Ao mesmo tempo, os alunos, eles acessam esses conteúdos através das mídias, seja pelo computador, pelo celular ou impresso, respondem às questões e enviam para o professor. Durante a aula, né, é necessário, a gente diz durante a aula de interação, que você planeja com seus alunos, né, ou durante a aula no centro de mídias, ou muitas escolas têm usado, né, recursos como esse aqui, onde a gente tem uma interação através do Teams, ou do Meet, ou o Zoom, né, gravam aulas através de vídeos. Então, é necessário buscar algumas metodologias, que são chamadas de metodologias ativas. E ela é muito persistente na nossa área de ciências da natureza. Então, o nosso caderno, né, do aluno, o caderno do professor, o São Paulo Faz Escola, ele já é baseado em projetos, né? Ele já traz problematizações, ele dá sugestões de experiências, de jogos, de simulações, né? A física usa muitos simuladores, a química, né?
E ele também valoriza essa aprendizagem baseada em problemas. Então, sempre que a gente puder elaborar uma atividade onde eu problematizo para o aluno, trago algumas questões, trago um contexto atual, né? Pego uma reportagem, uma sequência, uma notícia, né? E trabalho com aquele material, eu estou tornando esse aluno ativo, né? Ele vai em busca de soluções para aquele problema que nós apontamos no roteiro de estudo. O mesmo pode acontecer durante a interação, né? Seja através do WhatsApp ou através da interação realizada pelo Classroom ou até mesmo no centro de mídias, eu também posso incentivar os alunos, né, a resolução de problemas. Depois da aula, então, o professor vai avaliar aquelas respostas, né, que os alunos entregaram para ele e vai decidir sobre um novo tópico, um novo roteiro de estudo. Ao mesmo tempo, os alunos revisam ou revisitam, né, os conteúdos. Se foi uma aula no centro de mídias, né, ele pode retomar essa aula que fica gravada, e aí também eles podem realizar os roteiros de estudo complementando aquela aula do centro de mídias. Por isso que nós, né, reforçamos que é importante esse diálogo, né, entre a aula do centro de mídias e os roteiros de estudo. Tudo isso que nós estamos falando aqui, ele representa uma metodologia ativa de aprendizagem, né? Ela é realizada num ambiente flexível, né? Com atividades assíncronas, e ele permite múltiplas formas de avaliação. Quando nós falamos em avaliação, nesse momento, né, que é de estudo remoto, à distância, a avaliação não é apenas nota, né? Ela também, nós temos vivenciado isso, inclusive no conselho, que a avaliação também gira em torno da participação do aluno, da presença do aluno, e nem sempre essa participação é entrega de atividade. Às vezes ele pode estar assistindo o centro de mídias e não fazendo um determinado roteiro de estudo. Às vezes ele faz um roteiro de estudo de uma disciplina e não de outra. Então, aí no conselho foi possível, né, verificar qual o nível de participação desses alunos, né? E todos esses roteiros de estudo, ele trabalha as habilidades cognitivas, né? Quando nós citamos aqueles verbos, né? Aqui, quando você trabalha à distância, a gente vai precisar reforçar esses verbos aqui: recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, né? Então, são verbos que são muito importantes na hora de estabelecer os objetivos do roteiro de estudo, o que a gente pretende com aquele roteiro de estudo. E, ao mesmo tempo, né, já falamos sobre isso no ATPC anterior, nós estamos reforçando ou trabalhando as habilidades socioemocionais. Elas estão muito presentes nos dias atuais. É importante manter a motivação desses alunos, manter a autonomia, né, que eles tenham perseverança, autocontrole, resiliência, colaboração, né, comunicação, criatividade, são todas habilidades socioemocionais que tanto os professores como a equipe escolar vem trabalhando com os alunos. Nós também acompanhamos, né, os projetos, os programas aí do Conviva e a Conexão Solidária, e muitos professores participam dessas ações, que está voltada, né, para essa motivação e autonomia dos alunos, né? Então, nós estamos recorrendo muito a essas habilidades socioemocionais nesse nosso trabalho também à distância. E aqui, nós vamos, né, falar um pouquinho agora sobre as formas de avaliação, né? E aí nós lembramos que existem muitas formas de avaliar. A avaliação, ela pode subsidiar, né, ou deve subsidiar o educador em sua atividade de gestão do ensino
e dos recursos pedagógicos utilizados, além de auxiliar o educando na busca de sua autoconstrução, buscando aprendizagens bem-sucedidas. Nós fizemos um recorte aqui do Lucchesi, mas a ideia é que, quando você tem, né, nós voltando lá no conselho, conseguimos verificar a participação do aluno, se ele está participando ou não, essa avaliação, né, que aí lembramos, não é só nota, ela vai permitir e vai subsidiar você elaborar novos roteiros, elaborar novas formas, né, de aprendizagem, procurando sempre, né, o benefício dos alunos. Então, lembramos que o feedback, né, para o aluno, ele é muito importante também. Acho que a Luciana citou isso, né? Nós fazemos esses roteiros, os alunos fazem a devolutiva, depois é muito importante o feedback para esses alunos também. E aqui nós relembramos, né, que a avaliação, ela verifica os dados relevantes do processo de ensino, e ela é sempre um juízo de valor, ela sempre atribui qualidade, né, naquela atividade que o aluno elabora, e é ela que permite as tomadas de decisão, tanto do professor quanto da equipe escolar. Então, nós estamos, né, aprendendo com esse momento. E aí a gente retoma dizendo que a avaliação não é prova, e a prova não é só escrita, né? Nesse momento a gente tem que utilizar todas as informações, todos os dados, né, que são relevantes, essa participação do aluno, como que é essa participação do aluno, que ele realmente, né, incorporou daquelas habilidades para tomar decisões para os próximos roteiros. Então, aqui nós trazemos algumas propostas, né? Mas esses dados que são, né, chamados irrelevantes, eles foram tirados, né, durante o conselho, e as tomadas de decisão também sempre são tomadas pela equipe escolar. E a avaliação, ela é um instrumento de coleta de dados, né? A gente sempre fala assim, eu elaboro um instrumento de avaliação, eu elaboro um teste, um questionário com perguntas, essas perguntas podem ser abertas ou fechadas, eu elaboro fichas de observação, redações, né, ou textos, elaborações de textos, utilizo simuladores, experimentos, projetos, né, pesquisas, tudo isso, ela é um instrumento de avaliação e ela vai fornecer dados, como nós falamos, para tomadas de decisão, né? Então, ao compreender e aprender essa prática, né, o educador terá à sua disposição uma ferramenta que auxiliará no diagnóstico da aprendizagem do educando. Então, o que a gente quer reforçar aqui, que todas essas atividades, elas nos fornecem dados para pensar nas próximas ações. Então, se essa ação vai ser de retomada, então nós tivemos aí uma semana de estudo intensivo, onde vocês puderam, né, se não perceber, a gente ainda está no momento de verificar se o aluno realmente compreendeu aquelas habilidades. Então, é importante, né, fazer uma retomada, uma revisão, antes de passar para as próximas. Ou se ele já compreendeu, então, estabelecer outros roteiros, né, com outras habilidades, dando sequência ao bimestre. E aqui eu trago um exemplo, né, a gente traz um exemplo, seria de como essa avaliação, ela está presente no nosso roteiro de estudo. Quando a gente faz o roteiro de estudo, elabora o roteiro de estudo, eu já tenho que pensar como que eu vou organizar esses dados, essas informações. Aqui é um roteiro de estudo, né, que nós temos, acho que as equipes escolares, não só os coordenadores, mas nós também como PCNPs, estamos, né, fazendo
como a gente pode dizer, Luciana, a gente está fazendo uma avaliação dos roteiros de estudo Uma das análise, né? escolas, Foi né? uma das funções agora do PCLP, né? Veio em decreto e acompanhar os roteiros, né? Então, na nossa diretoria de ensino, vocês sabem que cada PCLP compõe 5 a 6 escolas, né? Que acompanha com o seu supervisor, e foi uma requisição para a gente analisar alguns roteiros de escolas, né? Claro que a gente pegou assim uma amostragem para ver como que está esse feedback com os alunos. Então, a Marli vai mostrar um modelo que nós analisamos. Isso. Sempre a análise é em cima do documento, aquele primeiro documento que nós mostramos para vocês. Nós verificamos se aqueles itens estão presentes, né, no roteiro de estudo. Acho importante vocês saberem disso. Eles têm que estar presentes no roteiro. E o roteiro tem que estar claro para quem lê, para o leitor. Seja nós, que somos PCNPs, que estamos ali avaliando ou analisando aquele roteiro, ou seja, para a família e para o aluno. Então, as contribuições que nós, né, devolvemos para a escola é nesse sentido. E aqui a gente traz um exemplo, né, de como esse roteiro também ele vai servir, né, para guiar a avaliação do professor. Então, aqui a gente traz um exemplo, a gente, né, pegou aleatório também, pessoal. O objetivo do roteiro, observem, é um caça-palavras, né? E ela já aponta aqui no objetivo que ele é um jogo que aumenta o vocabulário da criança, a criança se sente desafiada a procurar e compreender novas palavras. Então, se você traz esse objetivo, tudo bem, né? É o que se pretende com aquele roteiro. Aí vamos ver as habilidades que foi colocada aqui para, né, trabalhar com os alunos. A habilidade, né, de educação física, lembrando que aqui, quando tem essa numeração, ele traz, né, a disciplina, o ano, né, se é ensino fundamental, e aí a habilidade que ela é proposta, né, que é a habilidade 24, 22, 03, né, então está dentro lá de um rol de habilidades. Então, dentro das habilidades que foram propostas, é praticar um ou mais jogos de tabuleiro, né? E ela vai permitir que o aluno experimente, né? Identifique os diferentes elementos que constituem o esporte de precisão, técnico combinatórios, valorizando o trabalho coletivo e protagonismo. Tudo certo que a gente entende que jogos de tabuleiro, né? Xadrez, ludo, entre outros. Mas aqui ela está propondo um caça-palavras. Então a gente imagina, só olhando esses dois itens, que o caça-palavra vai trazer alguns exemplos, algumas regras de jogo de tabuleiro. Só que quando a gente vai na atividade, né? Nós representamos aqui um caça-palavra. Mas o que o caça-palavra está trazendo? Um assunto relacionado ao coronavírus, né? E algumas etiquetas aqui de saúde, né? Para prevenção do coronavírus. Então, a gente, né, pergunta, a atividade proposta está de acordo com o que foi definido pelo professor? Se eu olhasse somente para o objetivo, sim, ela trouxe um caça-palavras. Mas se eu olhar para as habilidades, ele já não dialoga com essas habilidades. Então, é nesse sentido que a gente vai chamar atenção, né? Para que o professor, quando ele construa o seu roteiro de estudo, ele volte olhando se aquela atividade tem relação com a habilidade proposta, se tem relação com o objetivo, com o conteúdo, né? Então, que faça essa observação. Nós estamos falando de avaliação. Então, é muito comum também o professor preparar uma avaliação, uma prova, exigindo uma habilidade e cobrando outra. Ou ele quer avaliar a escrita do aluno e faz uma avaliação em forma de teste, ou vice-versa, né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados.
Então, o instrumento de coleta de dados da avaliação, ele amplia a capacidade de observação do avaliador, mas ele precisa, né, estar realmente centrado naquilo que se pretende avaliar. Então, se eu pretendo avaliar os jogos, né, de tabuleiro, através de um caça-palavras, eu deveria, então, fazer essa observação. Então, a gente só chama atenção para que fiquem atentos, né? O que vocês pretendem com aquele roteiro, o que pretendem avaliar e focar realmente naquelas, né, habilidades que são essenciais. Reforçando um pouquinho o que a Marli falou na atividade anterior, a gente teve muita devolutiva nas escolas que os alunos têm desinteresse em fazer essa atividade. Então, pode ser uma reflexão para nós, professores, será que meus roteiros estão sendo atrativos, né, para esses alunos darem esse feedback? Então, fica essa reflexão, né? Nós estamos aqui para apoiar vocês, né? Mas verificar mesmo se o objetivo, o objeto de conhecimento, a habilidade, ela está totalmente interligadas, né? Para não ter esse problema que nós sentimos em algumas escolas agora, esse retrocesso de alguns alunos não fazendo as atividades. Agora, a proposta que nós fizemos para vocês, recurso pedagógico, avaliação da aprendizagem e processo, AAP. Nós estamos na semana de 10 a 14 de agosto, que é a aplicação da API. O objetivo dessa prova é de ajudar a identificar o quanto os alunos avançaram até o final do bimestre e quais dificuldades de aprendizagem apresentaram. Esse será um dos instrumentos que ajudará a planejar o trabalho de recuperação e aprofundamento contínuos. Por conta da suspensão das aulas na rede estadual devido ao Covid-19, a avaliação terá uma característica diferente esse ano. Então, não sei se, como a AP, ela vem para a disciplina de língua portuguesa e matemática, tanto na versão impressa, de vocês conversarem com os professores coordenadores de vocês, os professores de matemática e língua portuguesa, ou tanto ela está no formulário Google Docs para os alunos responderem. Mas a pergunta, o que a AP de língua portuguesa e matemática tem interação com as ciências da natureza? É isso que nós vamos propor para vocês. O próximo, Marli, por favor. A proposta que nós temos é para a recuperação contínua. Como vocês também têm que fazer roteiros de recuperação, planos de aula de recuperação, nós tivemos uma análise, eu com a Marli, minuciosamente, principalmente nas avaliações, né, de língua portuguesa, que os estudantes receberam as avaliações de aprendizagem de processo, a língua portuguesa e matemática, ou na forma digital ou física, né, que foi a entrega essa semana. A nossa proposta é utilizar textos em língua portuguesa e também contextualizados na matemática para elaborar roteiros e estudos na área de ciência da natureza, articulando com a disciplina. Observar as habilidades do currículo paulista, né, ensino fundamental, currículo oficial do Estado de São Paulo vigente, do ensino médio, do segundo e terceiro bimestre. Daí a nossa pergunta, entramos no terceiro bimestre, mas muitos alunos ainda estão em defasagem ao segundo bimestre, quer dizer, não entregaram atividade ou apresentaram dificuldade. O próximo. AP, exemplos, né? A seguir, daremos alguns exemplos dessa articulação da AP com a ciência da natureza, que nem já foi falado. A parte ou a prova em PDF, se vocês não têm acesso, né, com esse momento de distanciamento social, da prova física, ela está na intranet. Intranet, ela tem um canal que está lá, biblioteca, né, que a gente clica lá, entrando na intranet, biblioteca, Coped, tem todo o material do São Paulo Faz Escola e também tem os PDFs das APs agora do segundo bimestre para vocês abaixar esses arquivos e continuar a nossa proposta, que nós vamos mostrar para vocês agora. Lembrando que os coordenadores também têm todo esse material, inclusive eles disponibilizam no grupo dos alunos, né? Os alunos receberam essas avaliações, tanto em PDF, muitas escolas estão entregando material físico,
né, para aqueles que não têm recurso digital. E aqui nós utilizamos, pegamos como exemplo, as avaliações de língua portuguesa, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Isso que a Maíra falou é importante, né? Que tem coordenador, mas às vezes, dependendo do coordenador, a gente sabe que na intranet, clicando lá em Biblioteca Copérnia, a gente acha bastante material didático para a gente trabalhar nossos roteiros e planos de aula. Por favor, Maíra. Volta o slide, por gentileza. Então, nesse recorte, se vocês, essa avaliação é do 6º ano. No 6º ano, tem um cartaz informativo, como fosse o lançamento, né, do 14 bis, primeiro voo. Tem a hora marcada, o local e tudo mais. Qual que foi a nossa proposta? Em ciências, né, no 7º ano, a unidade temática proposta é matéria e energia. Na habilidade 05, ele vai discutir o uso de diferentes tipos de combustíveis e máquinas térmicas ao longo do tempo, para avaliar e argumentar sobre os avanços na perspectiva econômica e consequências socioambientais causadas pela produção e uso desses materiais e máquinas. O objeto de conhecimento está no 2º bimestre, na história dos combustíveis e das máquinas térmicas. Qual que é a nossa proposta, né? Trabalhar essa unidade temática, né, dar aprofundamento dela agora no 3º bimestre, dar uma retomada no 2º bimestre. O que é essa imagem que está com o aluno, com a prova dele, tanto física como virtual, vocês podem contemplar como atividade, né, usando essa habilidade do ensino de ciência. E vocês vão verificar, quem já trabalha ou quem já trabalhou, não sei se quem já teve essa ideia, de como a prova, principalmente de língua portuguesa, tem textos científicos, tem imagens riquíssimas que dá para a gente interagir profundamente com nossas habilidades no seu conteúdo. Ok, Marlene? Perfeito. Nós trouxemos aqui... Oi? A próxima é biologia, com você. Nós trouxemos um exemplo de cada. A princípio, nós fizemos uma seleção, né, dos materiais e trouxemos um exemplo. Aqui nós, na biologia, nós trouxemos um texto, né, que também está lá na avaliação de aprendizagem, né, do ensino médio, língua portuguesa. E esse texto ele vai falar sobre a higiene pessoal, né? Como que ela faz a diferença na saúde e na qualidade de vida. E ela traz vários elementos aqui que podem ser trabalhados nessa habilidade, que está lá no ensino médio, né? No 1º ano do ensino médio. Reconhecer os riscos diferenciados de uma mesma causa de morte apresenta para diferentes faixas etárias, a partir de estatísticas de saúde, identificar as causas mais frequentes da mortalidade entre jovens, discutindo estratégias para reduzir o risco de óbito, agrupar diferentes causas de morte segundo semelhanças, né? E no objeto de conhecimento, as principais doenças do Brasil, de acordo com sexo, renda, idade, né? Doenças infecto-contagiosas, parasitárias, degenerativas, ocupacionais, carenciais e intoxicação ambiental. Então, a ideia é que você utilize esse texto e estabeleça relações, né, com o material do caderno do aluno, do caderno do São Paulo Faz Escola. Então, você pode, a partir de um texto, né, fazer uma revisão do material, né, que está lá no caderno do aluno, ou estabelecer uma questão disparadora, ou seja, a partir do momento que você estuda as principais doenças no Brasil, qual a relação, né, com a higiene pessoal, por exemplo? Como que essa higiene pessoal pode melhorar a qualidade de vida? E acho que esse tema também é muito pertinente nos dias de hoje, que nós temos que todos os dias reforçar, né, esse protocolo, né, de higiene, pensando aí sempre em lavar as mãos, do uso do álcool gel, da mudança, né, de máscaras a cada período, né, de uso, que a máscara é individual, não é
coletiva, né? Que dentro da casa é importante cada um ter a sua, fazer a higienização, né, dessa máscara. Então, esse texto ele vai ser disparador ou de uma pesquisa dos alunos, ou de uma entrevista, por exemplo. Ele pode fazer uma entrevista, né, com os familiares. Então, você pode usar esse texto que ele já leu, ele trabalhou na língua portuguesa, ele vai ser trabalhado, né, vai ter orientação do professor de língua portuguesa, mas ao mesmo tempo ele pode ser utilizado, né, assim como ele já é conhecido do aluno, para atividades de biologia. Então, você utiliza esse recorte, esse texto e traz questões, né, ou atividades de biologia no seu roteiro de estudo. Então, a gente vê que com essa avaliação, com essa AP, o seu roteiro de estudo, um dos roteiros de estudo já está pronto, né? Você pode pegar aquele texto que o aluno já conhece e estabelecer uma relação com a sua disciplina. É essa a nossa proposta. O mesmo física. É lógico que nós fomos, né? Olhando para as APs, vocês também terão a oportunidade, né, de tendo em mãos as APs de língua portuguesa, percorram as APs. Quando vocês forem olhando os textos, com certeza vocês vão encontrar relações, né? E aqui a gente retorna, é um ensino problematizador, é um ensino a partir de um projeto. Então, você usa uma situação para disparar, né, seja pesquisa ou estabelecer as relações com as atividades que já estão no caderno do aluno. Essa atividade também está presente, né, no caderno do aluno de física e está presente lá na P. Então, aqui, a habilidade de analisar situações aí do cotidiano que ocorram transformações de energia de diferentes tipos, né? Elétrica, química, nuclear, térmica, cinética, potencial, gravitacional e potencial elástica. E o objeto de conhecimento é os tipos de energia. Quando eu leio aqui esse início de texto, né? Ele vai falar, tudo começou quando eu acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet e meu celular com sinal fraco. Subi no telhado e ao conseguir sinal para o celular, a bateria descarregou. O mesmo ocorreu com o celular do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. E quando fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica. Então, sobrevivi o pavor absoluto, né? Sobreveio o pavor absoluto. Aqui está relações com os tipos de energia. Pode ser trabalhado a bateria, né? A questão, né, do computador, esse descarregar e carregar a bateria, né? As transformações de energia. Então, de energia elétrica para energia química, eu acho que aqui também, como nós falamos, é um disparador, né, para uma atividade. Às vezes, quando nós estávamos percorrendo os textos, né, eu e a Luciana dizíamos assim, precisa de bastante criatividade, né, Luciana? Mas quando a gente é da disciplina, você consegue estabelecer relações, né? E acho que a gente também, dentro da escola, já falamos sobre isso também, estabelecer parcerias com os colegas. Eu, enquanto professor de língua portuguesa, posso fazer um roteiro conjunto com física? Sim, aqui é um ótimo exemplo. Eu posso recorrer ao professor de língua portuguesa, perguntar como que ele, como que ele vai trabalhar essa atividade, essa questão, e estabelecer algumas ligações com física. E por que não fazer um roteiro conjunto que serve para as duas disciplinas? A gente tem falado muito isso também, fazer roteiros conjuntos. Você vai diminuir o roteiro do aluno, mas o aluno vai ser avaliado em duas disciplinas. Você vai linkar duas disciplinas, vai ter questões de língua portuguesa e questões de física.
ou questões de biologia, questões de química, interligados, né? Então, é possível fazer isso sim. Aqui são sugestões, né, Luciana? Opa, agora vamos para a química. Química foi um desafio, mas vamos lá. Então, essa informação, ela está na prova do primeira série do ensino médio, né? É um cartaz informativo do Ministério da Saúde de prevenção do coronavírus Covid-19. O que você precisa saber a fazer? Como que a química pode trabalhar uma imagem dessa, uma propaganda dessa nas suas aulas, né? E essa imagem está na prova do AP. Então, a reconhecer a conservação de massa em transformações químicas, né? Que seria a habilidade do primeiro ano do ensino médio de química. E objeto do conhecimento, conservação da massa e produção entre as massas e agentes e produtos nas transformações químicas. Daí eu conversei com a Marli, vamos lá. Está no segundo bimestre essa habilidade, mas ela pode ser aprofundada, com certeza, agora no terceiro bimestre, também com um processo de recuperação. Aí, lendo o panfleto, né, a imagem, nós falamos assim, como que é a prevenção, né, do coronavírus contra esse vírus? Não é lavar as mãos com frequência, com água, sabão, e higienização, principalmente com álcool gel 70. Daí que veio aquele insight de propor para vocês, professores de química, também pode entrar biologia, ciência, que nem a Mari falou, não é porque está no ensino médio, essa atividade ela pode ser trabalhada também com graus de aprofundamento no ensino fundamental e médio, e propondo, né, esse desafio, essa curiosidade que move a ciência da natureza. Por que usar água e sabão e álcool gel 70% para matar um vírus, né? Para destruir a capa proteica do vírus, né? Então, é uma proposta que a gente pensou, e no próximo slide, nós pesquisamos, tem vários vídeos na internet, mas a gente achou muito interessante esse vídeo. Ele é bem didático, né? Ele tem aproximadamente 21 minutos, interessante para vocês proporem para o aluno de vocês, e ele explica toda a química do álcool gel, tudo que você precisa saber. Química é um canal de um professor, né, de uma equipe de professores que faz preparação para o Enem. Mas a linguagem do vídeo, se vocês que tiverem curiosidade, né, os outros professores, ele é bem acessível a todas as disciplinas, né, principalmente quando a gente fala de prevenção. Então, é muito interessante esse vídeo que a gente está propondo para vocês, e ele explica muito bem aquela proposta que a gente colocou da imagem, né, do Ministério da Saúde, qual que é a importância desse álcool gel 70%, a água, o sabão, da prevenção do Covid-19. Então, é um momento que nós estamos passando, é uma proposta que nós estamos fazendo para vocês. Bom, nós apresentamos alguns exemplos para vocês, né? São muitos, nós percebemos que a avaliação, né, de aprendizagem processo, a AP, de língua portuguesa, quase que em sua totalidade, ela traz textos, né, em referências às ciências da natureza. Então, agora nós propomos, né, que é a sua vez para elaborar um roteiro de estudo. Aí o ano, a série vai ser de sua escolha, como nós falamos, né? Vocês deverão consultar as avaliações de aprendizagem. Selecione um texto, né, de sua escolha. Eu acho que quando a gente está consultando e olhando os textos, imediatamente vem à mente algumas relações que a gente pode fazer com a turma, né? Melhor que ninguém você conhece os seus alunos. E busque articulação com as habilidades, né? Tanto do segundo bimestre quanto do terceiro bimestre. Ali a gente vai encontrar textos que servem para articular com as habilidades, né, de todas as disciplinas da área de ciências da natureza e dos 2 bimestres, né? E a gente também sugere que, ao fazer isso, compartilhe essa prática com os demais professores, né, da sua unidade escolar. Mostre essa prática. Nós temos um grupo de WhatsApp, a gente solicita, né, que troquem entre vocês. Já imaginou se cada professor fizer um roteiro e compartilhar no grupo para o colega? Eu acho que a intenção não é como nós
fizemos análise dos roteiros. Em momento algum é dizer está certo, está errado, mas observem como vai ampliar as possibilidades, né, de vocês, professores. Se cada professor, né, compartilhar um roteiro de estudo, falar, olha, eu usei esse texto, né, como nós demos o exemplo aqui, esse exemplo do álcool gel, eu acho que foi divino. O que tem a ver a Covid com a química, né? Então, eu posso explorar ele de várias formas. Ele pode ser utilizado também na aula de biologia, pode ser utilizado na aula de ciências, né? Por que não fazer essa troca? Eu acho que é muito importante entre vocês. Como nós falamos, não é a intenção olhar para o roteiro e dizer, ele acertou, ele errou, ele fez bem ou não fez. São as ideias, né? Assim como a gente solicita dos alunos as ideias, né? Eu olho para aquele texto, eu tive uma ideia de articular com uma habilidade, então eu posso compartilhar isso no grupo com os demais colegas. É essa nossa sugestão para vocês. E nós vamos ter o tempo para que vocês também falem sobre isso. Eu tenho certeza que vários professores aqui já fizeram essa prática, olhar para as APs, se não agora, né, nesse momento de elaboração de roteiros, de atividades, né, para os alunos, mesmo no momento presencial, acho que em outros anos, né, vocês já fizeram isso, olharam para as APs e usou um texto para a sua aula, né? Ou auxiliou uma dúvida do professor de língua portuguesa. Às vezes os alunos, eles dominam as habilidades de língua portuguesa, mas não dominam as habilidades, né, de compreensão de um texto que está na área de ciências da natureza. Então, acho que é importante vocês também trazerem essa prática para nós. Compartilhem a sua prática, compartilhem, né, a sua experiência que você tem nessa área, ou pelo menos contribui conosco, né, dizendo se esse ATPC ele é útil na sua prática, por exemplo. A gente gostaria muito de ouvir de vocês essa devolutiva, né? E aí nós esperamos vocês durante a interação. Então, só para complementar, vocês vão, né, ter esse momento depois, né, quando vocês for elaborarem o plano de aula, o roteiro de estudo, e vocês vão ver a quantidade de textos relacionados à ciência da natureza, que a Marli acabou de comentar, que estão nas APs, desde o 6º ano até a 3ª série do ensino médio, né? Nós exploramos a de língua portuguesa, né? Não fizemos a façanha ainda para pegar de matemática, mas pretendemos, né? Então, nesse momento, né, que nós vamos agora fazer a interação com vocês, e o próximo slide, por favor, Marli. Sim. São as referências e todo esse material que nós apresentamos para vocês, né? Das citações de Lucchesi, onde encontramos o formulário eletrônico da AP, o caderno do professor, o caderno do aluno, as habilidades essenciais do 3º bimestre, e sempre estamos à disposição no nosso grupo do WhatsApp, e também todo o material, sempre lembrando, nós colocamos nas pastas as disciplinas de ciências, química, física e biologia, do nosso site do Núcleo Pedagógico, da Diretoria de Ensino de Piracicaba. Então, até o momento da interação. Se a Marli quiser falar um momento com vocês, a gente aguarda você, tá? Nós vamos para a interação. Então, até daqui a pouquinho. Isso. Nós vamos para a interação, esperamos vocês lá e conversamos mais. Até mais. Então, agora vamos à interação no aplicativo da Microsoft Teams.